Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais uma aula. E é o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estudar as principais guerras que tiveram entre o Reino Sul e o Reino Norte. E é o seguinte, só para a gente contextualizar aqui, a gente sabe que teve as divisões dos reinos, tinha lá o Reino de Israel e também tinha o Reino de Judá. Então vamos colocar aqui só para vocês entenderem pessoal, ó. Então toda vez aqui no vídeo que eu falar Reino Norte, eu tô falando de Israel, beleza? Reino Norte, Reino de Israel. Toda vez que eu falar Reino Sul, eu vou estar falando de Judá. Então vamos lá. Antes de a gente começar então esse vídeo, o foco dele vai ser apresentar para vocês as principais guerras que teve entre esses dois reinos, tanto o Reino de Israel quanto o Reino de Judá. Não é para falar de todas as guerras que teve em Israel. Isso vou fazer depois um vídeo para falar sobre todas as guerras que teve, tanto em Israel quanto em Judá. Esse vídeo aqui é para falar das guerras que teve entre Judá e Israel, entre os dois, fechou? Só considerações importantes aqui pra gente, ó. Toda essa parte de guerra, né, entre Israel e Judá teve início quando teve as divisões das tribos. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo aqui explicando, né, por que teve essas divisões, tanto da tribo de Judá quanto as outras tribos, então assista o vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo, ou talvez eu deixe aqui na descrição também. Então assista esse vídeo sobre as divisões dos reinos, né, por que aconteceu, porque aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem esse vídeo aqui. Então a gente sabe que teve essa divisão, então ficou lá o Reino Norte com Jeroboão, ficaram ali 10 tribos, e no outro lado do reino, que é o Reino Sul, ficou conhecido também como Reino de Judá, ali ficou 3 tribos. E quais eram essas tribos? A tribo de Judá, né, obviamente, Benjamim e os levitas. Aqui entra uma curiosidade, pessoal, a tribo de Levi não entra na contagem de terra, por isso que a gente não conta ele ali, né, como a terceira tribo. Então vamos lá, vamos começar aqui então, ó. Quais foram as guerras que teve então entre Judá e entre Israel? A primeira guerra que tem, pessoal, entre eles, começa aqui, ó, com o rei Asa. O rei Asa era o rei de Judá e o outro era Baasa. Então a gente tem aqui Asa e Baasa. Então Asa era de Judá e Baasa era de Israel. Então a primeira guerra que teve, pessoal, entre as duas tribos aconteceu com esses dois. Quem liderou essa guerra, pessoal, foi exatamente aqui, eu até coloquei para vocês, ó, foi Baasa. Então Baasa, ele foi lá, ele era um rei de Israel e ele resolveu entrar então em guerra com Asa. Então a primeira guerra que teve entre os dois irmãos, né, as tribos, foi exatamente com esses dois personagens aqui, ó. E uma curiosidade bem interessante sobre esses dois é que desde quando os dois se tornaram rei, a Bíblia fala que eles lutaram todos os dias basicamente eles tiveram guerra. Quando eu falo todos os dias, pessoal, não é no sentido literal, mas o que a Bíblia está dizendo ali? Enquanto os dois reinavam, sempre houve guerra entre eles. Eu coloquei para vocês aqui, ó, primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 16, vocês vão ver lá. Enquanto esses dois reis estavam reinando, sempre houve conflito e guerra entre eles. Então a primeira guerra que teve, né, depois da separação das tribos, que cada um foi para um lado, a primeira guerra então que aconteceu foi com Asa e Baasa, fechou? Então aqui, Asa no reino de Judá e Baasa no reino de Israel. E quem inicia essa guerra é justamente esse camarada aqui, que era de Israel, Baasa, beleza? Vamos lá, pessoal, então essa aqui é a nossa primeira guerra entre o Reino Norte e o Reino Sul. Agora a gente vai entrar, pessoal, num período que foi um período de aliança. Então, assim, não foi 100% só guerra entre as tribos. Teve também alguns períodos na história que eles tiveram aliança. E a primeira aliança que eles fizeram aconteceu justamente aqui, ó, com o rei Josafá. O rei Josafá é um rei muito conhecido, né? Tem até músicas aí em homenagem ao rei Josafá. Então, assim, a gente tem aqui o rei Josafá em Judá e a gente tem aqui o Acabe, aquele Acabe mesmo, pessoal, de Jezabel, Acabe que tentou matar Elias. Então aqui o Acabe era rei em Israel. Então aqui foi a primeira vez que eles fizeram aliança depois da separação. O que aconteceu para vocês entenderem melhor, né? O rei Josafá, pessoal, ele soube que tinha uma terra que os sírios tinham tomado e essa terra pertencia a quem? Tanto ao reino de Judá quanto ao reino de Israel. Então assim, Josafá, ele era de Judá. O que ele falou? Ele chegou em Acabe, que era o rei de Israel, falou: Acabe, tem um pedaço da nossa terra que os assírios estão tomando conta, ou melhor, os sírios estão tomando conta. Então Josafá, pessoal, chamou então Acabe para fazer uma aliança para eles irem atrás dessa terra. Então o que aconteceu? Eles fizeram esse acordo entre eles e eles subiram para pelejar contra o rei da Síria. Para que eles fizeram isso? Para eles conseguirem pegar
essa terra de volta. Eu até coloquei para vocês aqui, ó, essa terra aqui era em Ramate de Gileade. Então tinha um pedaço de terra lá que a Síria estava dominando ali, né, que eles pegaram para eles, e Josafá sabia que essa terra pertencia tanto ao reino de Judá quanto ao reino de Israel. Aí que entra, pessoal, a primeira aliança entre eles. Então Josafá chama Acabe e eles sobem para pelejar contra a Síria para ver se conseguem pegar essa terra de volta. Eu não vou contar, pessoal, agora a história detalhado, né? Tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu não vou fazer. Depois eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, contando detalhes por detalhes de cada uma dessas guerras, de cada uma dessas alianças. Mas aqui a intenção é mostrar mesmo quais foram essas guerras e quais foram as alianças, e não entrar detalhe a fundo, né, sobre cada uma delas. Beleza? Mas o que eles fizeram então? Tanto Acabe quanto Josafá subiram para guerrear contra a Síria, para pegar o pedaço de terra. E o que a Bíblia fala, pessoal? Eles não conseguiram. Foi exatamente ali que Acabe acaba morrendo. Então eles não conseguiram destruir o rei da Síria, que na época era o Ben-Hadad. Ben-Hadad foi lá e destruiu os caras, foi lá e deu um couro neles lá, e eles não conseguiram pegar a terra de volta. E foi nisso daí, pessoal, que o rei Acabe acaba falecendo. Então a morte do rei Acabe foi justamente quando eles fizeram uma aliança, então, com Judá para subirem, para pegar um pedaço de terra, porém Acabe acaba morrendo ali, beleza? Isso vocês vão encontrar, pessoal, exatamente aqui, ó, em 1 Reis, no capítulo 22. Leia o capítulo 22 inteiro lá, que você vai ver um pouco do que aconteceu aí nessa guerra e também nessa aliança. E quando Acabe morre, pessoal, quem acaba assumindo o lugar dele é Acasias. Inclusive eu gravei um vídeo também explicando um pouco mais sobre a vida de Acasias. Vamos lá, pessoal. Então a gente teve aqui a primeira guerra entre Asa e Baasa. Beleza, essa foi a primeira guerra. Depois eles tiveram então um período de aliança. Essa aliança foi com Josafá e Acabe. E depois que Acabe morre, quem assume o lugar dele é Acasias, o seu filho. O que vai acontecer agora, pessoal? Vai entrar um período de guerra novamente. Aqui vai entrar a nossa segunda guerra entre essas duas tribos, né? A tribo do norte e as tribos do sul. Vamos lá, o que acontece aqui, ó? Já nessa segunda guerra, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? A gente tem aqui Acasias, que era rei de Judá, e a gente tem aqui, ó, Jeú, que era rei de Israel. Pessoal, esse Jeú aqui, a Bíblia fala que o profeta Eliseu, ele unge esse camarada agora como rei. Porém, pessoal, ele não reinava ainda. Foi o mesmo caso de Davi, né? Foi ungido como rei, mas não reinava. Eliseu ele, ungiu a Jeú. E esse camarada aqui, Jeú, ele passou a ser rei em Israel. Porém, pessoal, quem reinava ali naquela época, né, no período que ele foi ungido, era esse outro camarada aqui, eu coloquei para vocês, ó, Jorão. Então Jorão era rei em Israel. O que aconteceu? O profeta Eliseu vai lá, unge a Jeú, e Jeú agora, teoricamente, ele é rei. Porém, quem reinava aqui no lugar era Jorão. A Bíblia fala que Jeú vai lá e mata o rei atual, que é o rei de Israel. Ele mata Jorão. E ele agora começa a reinar no lugar, pessoal. E o que ele faz como rei, né? A primeira coisa que ele faz como rei, ele vai lá e entra em guerra com quem? Com Acasias, que é Judá. Então o que ele faz? Ele mata Jorão e depois ele vai lá e mata também Acasias. Ele mata o rei de Israel e vira rei. Depois que ele virou rei, o que ele faz? Ele vai lá e mata agora o rei de Judá. Então aqui, pessoal, tem a segunda guerra entre os povos, né? Entre eles, o reino norte e o reino sul. E quem causou essa segunda guerra foi Jeú. Primeiro, então, Jeú mata o rei atual e entra no lugar dele. E depois que ele mata o rei atual e vira rei, ele vai lá e mata o rei Acasias, que era o rei de Judá. Pessoal, esse rei Acasias, só um detalhe para vocês aqui, ó. Esse rei Acasias, o rei de Judá, não é o mesmo Acasias que era filho de Acabe, beleza? O filho de Acabe é outro. Aqui esse Acasias é outro Acasias lá, não tem nada a ver com o filho de Acabe, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco, ó. E depois a gente tem a última guerra entre eles. Por que eu falo a última? Porque a partir aqui, ó, do capítulo 17 de 2 Reis, o povo de Israel é levado cativeiro assírico. Inclusive eu já até gravei um vídeo semana passada falando sobre o cativeiro assírico. Então aqui, pessoal, é a última guerra mesmo, antes de o povo do norte, que é o povo de Israel, ser levado cativo pela Síria, e antes do povo de Israel, de Judá, que é o reino do sul, ser levado cativo
pela Babilônia. Então, antes de eles serem levados, né, ambos foram levados para os seus respectivos cativeiros. Essa aqui foi a última guerra entre eles. Vamos lá, o que acontece aqui? Então aqui a gente tem Amazias. Amazias era o rei de Judá. E a gente tem aqui, ó, Jeoás como rei de Israel. Então aqui, pessoal, foi a última guerra que teve entre eles. Então Amazias era de Judá e aqui a gente tem Jeoás, que era de Israel. Esses daqui foram os últimos reis que lutaram entre si antes de serem levados, cada um respectivamente aí para os seus cativeiros, beleza? Vamos lá, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho da história aqui, ó. A Bíblia fala que Amazias, ele entrou agora, né, ele foi ungido como rei. O que aconteceu? Amazias era rei de Judá e ele, quando virou rei, a Bíblia fala que ele foi e derrotou os Edonitas. Então assim, ele estava se sentindo muito forte, se sentindo muito poderoso. Então o que Amazias fez? Ele vai lá, derrota os Edomitas. Depois que ele derrotou os Edomitas, aí ele manda uma carta para quem? Para o rei de Israel, que é Jeoás. E ele manda uma carta falando que queria se encontrar frente a frente com o rei, que eles queriam guerrear. Porém, pessoal, o que a Bíblia fala? Que o rei simplesmente, o rei de Israel, simplesmente ignorou quem? O rei de Judá. Ele falou, só mais um moleque lá, eu não vou nem responder. E realmente não respondeu. O que aconteceu? A Bíblia fala que Amazias ele se sentiu um pouco irritado, talvez, e ele subiu para pelejar contra quem? Contra Jeoás. Só que Jeoás, pessoal, foi lá e derrotou, acabou com ele, com Amazias. Então nessa guerra aqui, ó, Israel ganha. Contra o Reino Norte, acaba ganhando do Reino Sul, beleza? E o que acontece, pessoal? A Bíblia fala que depois que Jeoás venceu, a Bíblia fala que ele pega aqui, eu até coloquei para vocês, ó, ele pega todos os ouros, aqui, ó, ele pega o ouro, ele pega a prata e ele pega alguns homens também de Jerusalém, do reino de Judá. Então, além de ele pegar ouro, prata, ele pega os homens e leva esses homens para Samaria, que é o reino de Israel. Pessoal, esse daqui então foi basicamente, né, todas as guerras que teve entre o Reino Norte e o Reino Sul. E aqui também é a única união que tiveram, né, pelo menos registrado na Bíblia, entre esses dois povos. Depois disso, pessoal, o que vai acontecer? O povo de Israel, o reino Norte, eles vão ser levados cativo pelos assírios. E ali a Assíria, então, leva eles, né, cativo, lá no capítulo 17 de 2 Reis. E depois passa-se um tempo, aí o Reino Sul também vai ser levado cativo pela Babilônia. Depois eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre o cativeiro babilônico, beleza? A gente já tem um vídeo falando sobre o cativeiro da Síria e agora a gente vai fazer um vídeo também falando sobre o cativeiro babilônico. Só que o que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, é justamente as guerras que teve entre esses dois, o Reino Norte e o Reino Sul. Vocês entenderem que nem sempre fizeram aliança, na maioria das vezes eles estavam se gradeando um contra o outro. Aqui entra um detalhe, pessoal. Esse é um dos motivos que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque sempre tiveram guerra entre eles. Judeus é o pessoal de Judá e os samaritanos eram a tribo norte aqui, que é Israel. Então por que judeus e samaritanos não se comunicavam? Pessoal, olha o histórico. Aqui fica até um pouco mais claro entender por que judeus não se comunicam com Israel. Porque eles sempre estiveram em guerra um com o outro e quando fizeram aliança foi por um período muito pouco. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é um vídeo rapidão aqui explicando para vocês um pouco dessas guerras, né, entre o Norte e o Sul. E se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Possivelmente eu vou deixar esse arquivo para vocês também em PDF lá no nosso grupo do Telegram. Se você quer esse estudo aqui, então um pouco mais completo, né, os textos deles, eu vou deixar também o PDF lá no nosso Telegram. E é o seguinte, pessoal, pode ser que eu poste essa semana, pode ser que eu não poste, eu sei que eu vou pôr, então fiquem tranquilos. Não entrem lá cobrando, fiquem tranquilos que na hora certa eu vou pôr o PDF lá para vocês no Telegram, aí vocês baixem lá, beleza? Então é isso aí, pessoal, se inscreva no canal então, ative o sininho e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, beleza? O link do Telegram tá aqui na descrição. Até mais, tchau, tchau!